Eu fiz também um roteirinho aqui porque os anos vão passando e os neurônios vão diminuindo. Eu não lembro mais das coisas. Como é que é, jovem? Bom, pessoal, como já foi dito aqui, uma pequena introdução sobre este que vos falo. Eu sou um comerciante, não sou jornalista, e até meados da década de 90, em meados da década de 90, eu comecei a escrever mais para jornal, para colunas de leitores, apesar que eu acompanhei a minha vida inteira política, desde 1973, eu comecei a ler o Estadão ainda, que era um hábito de família, e de lá para cá, de 94 em diante, eu comecei a me fazer presente em colunas de leitores de jornal, e assim foi nos últimos anos. Eu aprendi algumas técnicas, eu gosto muito de escrever, sempre gostei muito, e quando nós chegamos em meados da década passada, eclodiu o escândalo do Mensalão. E o escândalo do Mensalão, ele foi um marco, eu acredito que nesta década, porque a mídia, vamos dizer, a imprensa, ela estabeleceu um novo momento em que quem divergia das suas opiniões políticas voltou a ser praticamente calado. Tinha coisas que não se podia mais dizer na grande imprensa brasileira. O que era? Qualquer coisa que contestasse as teses do Mensalão, que era um grande projeto da direita brasileira para realmente apear do poder aquele grupo político que vem conduzindo o país de uma forma que, na verdade, eu, aos meus 54 anos aqui, eu nunca vi o país ser administrado como ele foi a partir da eleição de Lula. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu só abro um parênteses. A explicação do Miro sobre como se formou esse monstrengo midiático, esses grandes jornais, esses grandes grupos de mídia, essa meia dúzia de grupos de mídia controlados por famílias, essa explicação dele foi muito boa porque vai me permitir entrar na parte que é basicamente o que foi, que é a razão desse nosso encontro, que é falar sobre a democratização da mídia. E então nós vamos, nesta parte aqui, conversar sobre a democratização da mídia. Entra um governo popular, um trabalhador, um operário, um homem do povo, e ele começa a adotar medidas que inverteram um processo que começou em 1964. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar do índice de Gini. Quem já ouviu, levanta a mão aí. Conhece o índice de Gini? Quem não conhece? O índice de Gini é o seguinte: ele é calculado pela ONU, na verdade pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, em parceria com o Banco Mundial. Esse índice, ele mensura a concentração de renda nos países. Muitos não sabem que o Brasil é um dos países de maior concentração de renda do mundo. Eu vou dar um exemplo grosseiro para vocês. Os 10% mais ricos da população, eles ficam com mais de 50% da riqueza. E os 10% mais pobres ficam com algo em torno de 0,5%, se não me engano. O Brasil chegou a ser o quarto país mais desigual do mundo. Ou seja, de maior concentração de renda do mundo. País onde um pouquinho assim de gente fica com quase todo o dinheiro. Por isso, nós vivemos no que chamam de uma Belíndia. É uma mistura de Bélgica com Índia. E aqui em São Paulo, a gente vê muito claramente, eu digo que São Paulo é uma síntese do Brasil, porque São Paulo, você tem aquela riqueza e aqueles lugares na cidade
que se equiparam. Quem conhece países europeus, Estados Unidos e tal, sabe disso. Tem lugares em São Paulo que rivalizam qualquer país desenvolvido. Os bairros, todos arborizados, uma coisa bacana, né? E você tem bairros muito parecidos com países muito pobres da África. Eu, por força da minha profissão, eu viajo pela América Latina e por alguns países da África para fechar contratos de exportação. Então eu já tive vários países da Angola, Moçambique, África do Sul. E nesses países a gente vê aquela situação de pobreza extrema, né? Eu vi cenas em Angola que podem ser vistas na periferia de São Paulo. Assim como você tem locais aqui em São Paulo, bairros, que rivalizam com qualquer bairro rico de país de primeiro mundo. Então o que acontece? A ditadura militar, sobre a qual o Miro discorreu tão bem, ela foi feita, ela foi empreendida, ela foi levada a cabo para impedir um processo de distribuição de renda. O Brasil vinha num processo de acelerada concentração de renda. Quando entra o governo João Goulart, essa concentração de renda começa a melhorar. Nós chegamos a 1961, mais ou menos, com um índice de Gini de 0,53. E esse índice é o seguinte: quanto mais próximo de 1, maior a concentração de renda. Quanto mais próximo de 0, menor a concentração de renda. O que acontece? Com a ditadura militar, que veio para tornar o rico mais rico e o pobre mais pobre, o índice de Gini, ele vai de 0,53 por volta de 1964 até o fim da ditadura e até 2001, até 2001, ele chega a antes do governo Fernando Henrique, quando saem os militares, o índice chega a 0,63, quase 0,64. Ou seja, houve uma brutal concentração de renda no Brasil. Foi aí que se formaram as favelas. Foi aí que a escola pública virou o que nós conhecemos. Vocês entendem? É uma coisa que me arrepia quando eu falo nisso, porque foi um processo tão perverso. A ditadura militar foi um processo tão perverso, porque deliberadamente houve um plano deliberado, criminoso, monstruoso, de pegar um país deste tamanho e fazer o rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. Chega a ser surreal. E tem muita gente que não é nem capaz de acreditar nisso, mas é a pura verdade. Existem dados estatísticos para comprovar o que eu estou dizendo. Eu não estou chutando. Eu estudei isso profundamente. Então, o que acontece? Entra o governo Lula. Quando termina a ditadura militar, antes do governo Lula, quando termina a ditadura militar, o que acontece? Continua altíssima desigualdade. No governo Fernando Henrique, ela caiu um pouquinho no começo, depois voltou a subir. E praticamente a desigualdade não se mexe no Brasil até que entra um sujeito na presidência chamado Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de 2003, de uma forma que não acontecia desde o começo dos anos 60, acontece uma coisa inédita que eu sempre digo, inclusive a certos esquerdistas de boutique, que se dizem revolucionários e que não sabem valorizar o que aconteceu neste país durante a última década. Eu digo a essas pessoas que existem números e dados suficientes para mostrar que se o Lula não tivesse feito mais nada no Brasil, já justificaria a redução da concentração de renda
que ele promoveu. Porque o índice de Gini, que chegou a 0,63, hoje está por volta de 0,50, abaixo do que estava em 1961, pouco antes dos militares tomarem o poder para entregar o país para os americanos, para as multinacionais e para aquele grupelho de aristocratas, de burgueses, que infelicita esse país há tanto tempo, que colocou todas essas crianças no meio da rua, cheirando crack, fumando crack, abandonadas, se prostituindo, roubando. Então, a gente vê que tudo isso foi, através do brilhante relato do meu dileto colega Altamiro Borges, a gente vê que como é que eles conseguiram fazer isso aí, porque depois do retorno à democracia, em 1985, eles precisariam continuar ganhando eleições para manter o status quo. E o que é que manteria? Primeiro o povo conformado durante a ditadura, até que a coisa ficou ruim demais, o povo foi para a rua nas diretas, mas para manter o povo conformado precisava do quê? Desses grupos de mídia, para imbecilizar o cidadão, para tornar o cidadão um idiota, que gosta daqueles programas humorísticos idiotas, que gosta daquelas aquelas encenações daquelas mulheres, põe mulheres seminuas, transforma a mulher num objeto, e futebol, não é? E aí o povo conformado e anestesiado, pão e circo, está tudo bem, muito bem. Então eu, como cidadão, comerciante, nada a ver com política, com jornalismo, eu escrevia para os jornais. Você chega meados da década passada, eclode o escândalo do mensalão, que seria a fórmula de tirar um sujeito que, por exemplo, criou cotas para negros nas universidades. O que é isso, gente? Negro na USP, negro na USP não, aqui em São Paulo não tem. Negro na universidade, pobre na universidade? Não pode. Você vai nas universidades, você vai em qualquer universidade importante da era pré-Lula, você só tinha gente com sobrenome europeu. Era 90%. Até hoje, você vai à USP, há pouco tempo me falaram, eu acho que é isso mesmo, na medicina, parece que tinha 1 ou 2 negros. Não é isso? É 1 ou 2. Alguém aqui já se consultou com médico negro na vida? Eu não me lembro. Tem gente que já viu, conheceu 1 ou 2. Eu não me lembro. Eu nunca estive com médico negro. Vocês já estiveram? Conhece? Não, né? Eu nunca vi. Por quê? Porque a medicina no Brasil é exercida por uma classe social. Sério, é muito importante, e por isso que você não tem médico nos bairros. Mas distantes, bairros da periferia, você não tem médico, tem pouco médico. Eles vêm, vocês viram tudo que aconteceu agora durante o lançamento do programa Mais Médicos, a oposição que eles fizeram, e por que eles não querem, os médicos, que venham médicos estrangeiros para ir onde eles não querem atuar? Por que isso? Porque a falta de médico valoriza a profissão deles e valoriza o salário deles. Então, é a lei da oferta e da procura, meus amigos. Se você tem pouco médico, cada um que existir, ele vai valer muito mais. Muito bem. Então eu fui bloqueado pelos jornais porque eu divergi da forma como... Eu não estava nem no Brasil quando eclodiu aquele escândalo do mensalão. E eu passei a enviar cartas para essas colunas de leitores dizendo: opa, peraí, vocês querem derrubar o governo? É assim, tem que investigar primeiro e punir depois. Não você apear presidente do poder, porque pode ser que não sei o que, vão fazer o processo legal, vamos investigar. Comecei a escrever isso para eles. Simplesmente eu cheguei a ser
o leitor mais publicado nas colunas de leitores do Estadão e da Folha. Isso dito por eles, inclusive na Folha pelo Ombudsman. Eu cheguei a emplacar no Estadão, durante a campanha que elegeu a Marta Suplicy, uma carta por dia, durante meses. Todo dia tinha uma carta minha no Estadão. Que eu aprendi a escrever direitinho e tal, e eu escrevi. Naquele momento eles queriam tirar o Maluf de qualquer jeito, porque o Maluf tinha destruído São Paulo, e eles queriam, a Marta ou a Marta, porque não tem mais jeito, então vai a Marta mesmo, no segundo turno. E aí eles me bloquearam. Começa a surgir aquele negócio de blog em 2005, e já tinha o blog do Noblar, inclusive. E aí eu como assinante do UOL, eu vi que o UOL me permitia criar um blog. Eu comecei a escrever ali, eu falei, não vai adiantar nada, porque ninguém vai me ler, que ninguém me conhece, mas pelo menos eu desabafo, né? E eu falei, quem é que vai ler? Mas eu leio, eu chamo uns 2 amigos aí para ler, ó, tá lendo aí? Tá certo? E aí, tudo bem. Só que surpreendentemente é a mágica da internet. Porque a internet inclusive para os mais antigos aqui entre nós, a internet se torna uma coisa mágica que está mudando o mundo, né? E principalmente países do terceiro mundo. Rádio peão sofisticado. Rádio peão do século XXI, né? Então, com a internet, de repente, começa a aparecer gente ali. Começa a aparecer gente. De onde que vem toda essa gente? E eu sei que os caras começam a botar comentário e tal. Inclusive, eu nem vetava o comentário para eu analisar, aquela trava que você coloca o comentário, aí eu analiso e libero. Não era assim, era livre. O cara chegava lá, comentava o que queria. Só que ao mesmo tempo que vinham aqueles que concordavam com a minha postura, vinham aqueles que discordavam e com uma virulência, insultos e dizendo coisas pesadas. E aí eu tive até que instalar a moderação, porque começa a vir gente. E isso foi crescendo. Agora em fevereiro, esse blog, que hoje já não está mais no UOL, tem um domínio próprio, que eu criei a partir de 2010, porque os leitores mesmo me instavam a sair do UOL, porque eu estava dentro de uma empresa inimiga, né? E aí eu criei um domínio, blogdacidadania.com.br, em maio de 2010 eu tenho um blog hoje. Então, o que acontece é o seguinte, eu, a partir desse blog, chega em 1997, eu fundo o movimento do Sem Mídia, porque o ministro Ricardo Lewandowski, na votação da aceitação do indiciamento do José Dirceu no processo do Mensalão, ele foi flagrado num restaurante por uma jornalista da Folha, dizendo ao telefone que o Supremo Tribunal Federal teria aceitado o processo contra o José Dirceu com a faca no pescoço colocada pela mídia. Totti está aqui, ele se lembra bem disso. Foi um e-mail que ele pegaram. Exatamente. E ele é um dos companheiros que lia o meu blog já naquela época, e eu cheguei no blog e disse o seguinte: olha, esses caras estão cheirando cola, porque pressionar ministro Supremo para processar alguém, para mandar para a cadeia, isso é uma ameaça a cada um de nós. Então eu não gosto dele ali, eu pego, vou lá pro ministro, eu sou amigo do Lewandowski, e digo lá, ó, Lewandowski, sabe aquele de preto ali, ó? Entendeu? Não podemos aceitar uma coisa dessa. Eu falei, eu vou na frente da Folha com megafone, não sei o que, e de repente veio o Totti mais 299 junto com ele. Juntamos 300 pessoas na frente da Folha e ainda voltaríamos mais umas 4, 5 vezes lá. Na vez da Dita Branda, que foi dito aqui, nós juntamos umas 500 pessoas lá. E no dia seguinte, tudo através do meu blog, e no dia seguinte a Folha se retratou. Isso é um fato que a Folha se retratou, não, eu falei besteira, tal, pediu desculpa. Muito bem. Mas, com isso, em 2007, criou-se na esquerda uma euforia
com a democratização da comunicação. Agora vai. E é disso que nós viemos falar aqui hoje. E essa euforia, no caso, ela me atingiu. Só que eu passei da euforia, para a perplexidade. Da perplexidade, eu passei para a negação. Da negação, eu passei para a aceitação e agora eu estou na fase do realismo. Por quê? Pelo seguinte, porque, gente, por que regular a comunicação no Brasil? Vocês já sabem, nós estamos aqui conversando por que nós temos que regular a comunicação, porque esses impérios de mídia, eles foram feitos justamente para defender os interesses de classes sociais que tem tudo, em detrimento de uma imensa maioria que não tem nada, uma imensa maioria desse país que não tem nada, desses jovens pobres que ficam aí vagando pelas periferias o dia inteiro, jovens de 15, 16, 17 anos que nunca entraram no cinema, sabe, e que eles se sentem atingidos por aquilo, porque nós vivemos uma sociedade onde, felizmente essa é a verdade, você é o que você tem. Na nossa sociedade, eu sou o celular que eu tenho, agora eu estou com um celular melhor aqui, eu sou o celular que eu tenho, eu sou o carro que eu tenho, eu sou o bairro onde eu moro, eu sou a roupa que eu visto. Eu posso ser um sábio, ter uma mente cheia de cultura, cheia de sabedoria, ou eu posso ser um poço de bondade, mas se eu não me adequar aos padrões estéticos que a mídia vende, aos padrões de consumo, se eu não puder frequentar, se eu não puder ter, eu não sou. E esses jovens que não podem ter, porque para a juventude o que é? É ter o tênis, é ter o relógio, é ter o celular, e eles se revoltam, porque eles não entendem. Principalmente nas comunidades mais pobres. E alguns acabam cedendo ao canto da sereia dos que pregam o caminho fácil da criminalidade. E essa é a origem da criminalidade. Essa é a minha opinião. Eu digo para vocês, é a origem da criminalidade, porque simplesmente por uma razão que a lógica explica. Gente, por que é que país com muita pobreza tem mais criminalidade e país com pouca pobreza tem pouca criminalidade? Por quê? É coincidência? Não é. Ah, mas pobre não é bandido. Não, pobre não é bandido, mas a pobreza induz o sujeito a buscar uma outra forma, principalmente quando ele sabe que a escola não ensina nada para ele. Ele sabe muitas vezes que existe preconceito racial, preconceito de região do país, sotaque, o sujeito com sotaque. Aconteceu um negócio estranho, um negócio interessante. Eu tenho o marido de uma das minhas filhas, ele é fisioterapeuta, ele é pernambucano. E ele ligou para empresas de comunicação, para empresas de fisioterapia, empresas de home care que precisam de fisioterapeutas. Ele ligava para pedir emprego, pedir colocar, assim como autônomo, e eles, não estavam precisando. Aí chegou um belo dia, minha filha falou para ele, peraí, vamos fazer uma coisa. Ele liga e pergunta, olha, qual é o sotaque? Pernambucano, vocês estão precisando aí e tal, não sei o quê? Não estamos precisando. Aí liga a minha filha com sotaque de paulista. Ah, sim, pois não, estamos precisando, a senhora é fisioterapeuta, vamos marcar a hora, não sei o quê. Questão de 10 minutos. Isso aconteceu. É o preconceito em estado puro. Tá? Então vocês vejam que afinal, o que é a regulação da mídia? Nós começamos achando que íamos conseguir regular a mídia. Então fizemos N encontro de blogueiros. Eu estive aí com o Altamiro, eu e o Altamiro Borges, vimos dando a mesma palestra há anos, que nós estamos dando a mesma palestra, por isso que a gente já fala até dormindo sobre essa palestra.
Só que não aconteceu nada disso pelas razões que ele expôs, tá? Mas também porque não há um meio de você democratizar a comunicação da forma como são as coisas aqui. No dia 3 agora, eu entrevistei o Franklin Martins, o ex-ministro da comunicação da SECOM do Lula, no programa Contraponto. Você assistiu, Adriano? E o Franklin explicava o seguinte: o que é que nós temos que entender, vou sentar um pouquinho, o que é que nós temos que entender sobre democratização da comunicação. O que é democratização da comunicação? Muita gente pensa que, por exemplo, o jornal falou mal do Lula, opa, lei de médios nele. Mas não é isso. A regulamentação da comunicação não significa de maneira alguma você interferir na opinião do jornal, no trabalho do jornalista. Se ele cometer um abuso, uma impropriedade, você pode processá-lo, né? Você pode regulamentar o direito de resposta, que também faz parte da democratização da comunicação, e se ele te caluniar, o que é que se fala a respeito de democratização da comunicação? Primeiramente, a questão da mídia eletrônica, das televisões, porque ali é uma concessão pública. O sujeito que funda um jornal, gente, o cara vai lá, pega 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de reais, ele funda um jornal, uma revista, compra rotativas, rotatórias, né, sei lá. Muito bem, ele pode escrever ali o que ele quiser, depois ele que arca com as consequências, mas ninguém vai interferir nisso, porque é um investimento privado. Agora, para você ter uma TV Globo, para você ter um SBT, para você ter qualquer coisa dessas, aí você depende de uma concessão pública. E aquela faixa do espectro radioelétrico, onde é transmitida a programação da Globo e de todas as outras, aquilo ali é de todos, é como a rua. Então você tem essa rua aí na frente, você pode, por exemplo, pegar a sua mesa, a sua cadeira, botar a sua cervejinha no meio da rua ali e falar, aqui ninguém passa mais porque eu vou ocupar isso aqui. Não pode, porque aquilo é de todos. Então ela precisa ser usada de uma forma que atenda o interesse de todos. Então quando a Globo coloca o Arnaldo Jabor no Jornal da Globo às 11 horas, meia-noite, para falar mal das esquerdas, ele está fazendo a mesma coisa do que a gente pegar e resolver fazer esta reunião no meio da Avenida Anhangamelo. A gente pega os 40, 50 que tem aqui, vamos para o meio, para a pista do meio ali da Anhangamelo e vão, ninguém mais passa ali que a gente resolveu fazer a nossa reunião ali. Então isso precisa ser bem entendido, porque quando, isso eu sempre recomendo, quando eu dou uma palestra nesse sentido, eu recomendo às pessoas o seguinte: nunca diga, quando alguém escrever um editorial, alguma coisa assim, nunca diga na internet, lei de médio neles, porque aí parece que é censura, que você quer impedir que ele faça uma crítica ao governo, ou qualquer coisa. E não é isso, ele pode fazer. Agora, se ele estiver na televisão, ele tem que dar espaço para mim que pensa diferente. Por que o cidadão que não gosta do governo, ele tem espaço, e o cidadão que gosta não tem a opinião dele representada? Então isso é pluralidade, isso já é um princípio ético do jornalismo. Já é um princípio ético do jornalismo que todos deveriam respeitar. Você ter pluralidade, você contemplar a opinião de A e de B. Isso não acontece. Na mídia impressa, a democratização da comunicação seria basicamente, isso a meu juízo, mas eu acho que o Franklin concorda comigo também. O Franklin concorda comigo, que nós conversamos muito. Eu acho que o Miro também concorda. Na mídia impressa, eu acho que o que cabe é a questão do direito de resposta. Porque eu vou lá e falo, o Miro é gay. E aí? O Miro
Ele vai falar, não, eu poderia ser gay, mas eu não sou gay. Mas eu não dou espaço para ele no meu jornal, para ele desmentir uma fofoca que eu fiz. Vocês percebem? Então, nós temos hoje uma situação que eles fazem. Eles lançam uma calúnia, os jornais, as revistas. Até hoje tem os dólares de Cuba, tem o não sei o que lá, que eles lançaram, nunca se explicaram nada e não querem dar espaço. A Veja, por exemplo, ela se recusa, ela luta até a última instância, ou a Folha ou o Estadão luta até a última instância para não permitir que aquele que foi caluniado, ele tenha o direito de dar a versão dele dos fatos. Então, direito de resposta é a única coisa que poderia ser aplicada na mídia impressa por uma regulação da comunicação e em questão de verbas. E por último, a gente teria que ver o que aconteceu na Argentina. A Argentina fez uma lei de regulamentação da mídia fantástica, porque eles conseguiram acabar com a propriedade cruzada, ou seja, com uma coisa que nenhum país democrático do mundo aceita. Por exemplo, nos Estados Unidos, toda vez eu faço essa piadinha, não vou deixar de fazer dessa vez. Um país marxista como os Estados Unidos, eu uso sempre porque ela sempre dá certo essa piadinha. O pessoal sempre ri, porque é muito engraçado. Eles falam que querem censura aqui, né? Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, a maioria das pessoas não sabe. Você não pode ser dono de um jornal e de uma televisão na mesma cidade. Vocês sabiam disso? Não? Quem sabia disso? Levanta a mão. Eu não. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas em 40 sabiam disso. Monopólio da informação, não pode. Aí é que está. A gente aqui no Brasil fica ouvindo essa baboseira aí, que é censura, não sei o quê. Os Estados Unidos, vocês pensam que é esse bordel que é aqui? O sujeito lá, ele não pode ser dono. Aqui a Globo tem televisão a cabo, jornal, revista, portal de internet e ainda manda nas fofoqueiras do bairro, se bobear. Entendeu? Eles têm tudo. Não existe nenhuma democracia desenvolvida, gente, que eles deixam o cara ter tudo, uma pessoa ter tudo. Não pode, porque a opinião desse cara, ele acorda de mau humor, entendeu? Ele derruba o presidente da república com poder. Mas e cidadão Kane? É o cidadão Kane, né? Entendeu? Então, essa questão da propriedade cruzada, a Argentina está conseguindo, e também fazer o quê? Limitar, como nos Estados Unidos, por exemplo, limitar a audiência. Nos Estados Unidos é limitada a audiência, agora na Argentina também. Então você não pode ter mais do que 20% de audiência. Se você tiver mais do que 20% de audiência, opa, você tem que vender. Porque não se pode dar a um grupo, a uma família, ou a 4 famílias, que o primeiro falou certo, mas eu digo que quem pesa mesmo são as 4, que é Estadão, Folha, Veja e Globo. Você não pode dar a esse cidadão um poder desse tamanho. Só que o que acontece, aí vem a parte, só para eu concluir, eu tinha mais, mas eu já estou falando há muito tempo, então eu só quero concluir para vocês o seguinte. Nós temos um problema. A Argentina conseguiu fazer uma fantástica lei de médios, mas a Argentina padece de um problema que nós estamos padecendo no Brasil. O que é? Com esse bombardeio da mídia em cima do governo, que promove o bem-estar social, que promove a igualdade, a redução da concentração de renda, e sofre esse bombardeio da mídia para ser derrubado, o que acontece? Uma situação conjuntural de você ter que tomar medidas amargas na economia, ela acaba não sendo adotada aqui ou na Argentina, porque o governo acaba ficando com medo de tomar uma medida que reduza o bem-estar social, porque a mídia está ali, olha, está vendo, está indo tudo para o buraco. Não, você tomou uma medida, porque nem todas as medidas, não dá para você governar só fazendo bondade.
Eventualmente você pode ter que aumentar o juro, eventualmente você pode ter que reduzir a atividade econômica, só que e isso está sendo feito aqui no Brasil e até nós estamos, mas na Argentina, como vocês sabem que os hermanos eles são mais passionais, eles são mais duros, eles postergaram ou evitaram medidas e a economia da Argentina está indo de roldão. A situação está ficando muito difícil. Então essa é a contrapartida, a dificuldade que tem no Brasil. Porque se houver aqui no Brasil, além do nosso Congresso jamais aprovar uma lei que obrigue a Globo a vender como parte do seu império, como foi obrigado o Grupo Clarim na Argentina, não sei se todo mundo sabe que o governo argentino obrigou a Globo Argentina, que se chama Grupo Clarim, a se desfazer de maior parte das suas empresas. Isso aqui no Brasil é impensável. E se fizéssemos aqui no Brasil, eu acredito até em golpe de Estado, eu vou falar para vocês. Eu acredito até em outro golpe de Estado. Então não é fácil, o governo ele lida com essa situação de uma forma que muitas vezes a gente pensa que é errada, mas a gente não consegue enxergar o seguinte: a manutenção do poder desses grandes grupos econômicos depende muito da mídia, porque ela vende as teses, ela defende as teses que interessam aos muito ricos, entre os quais nós não estamos, para quem não sabe. Então, eu vou concluir por aqui. Se depois sobrar um tempinho eu vou falar mais algumas coisas, mas eu acho que em linhas gerais a questão da democratização da comunicação, eu digo que eu já passei para a fase do realismo, que é entender que uma democratização da mídia de verdade no Brasil, ela talvez venha a ter que ser feita pela tecnologia, mas não é suficiente, porque eles sempre vão ter muito dinheiro. E este ano, por exemplo, o poder da mídia vai se fazer muito forte, ele vai se fazer muito presente nessas eleições, e eu acredito que eles não conseguem hoje derrubar, não conseguem amanhã, mas do jeito que está indo, vocês vejam, esses protestos todos que estão sendo feitos no Brasil, protestos violentos, tudo isso foi insuflado pela mídia o ano passado. Quando aquele pessoal estava indo para a rua e fez a popularidade da Dilma despencar, eles gostaram do jogo. E aí começou a Globo, olha, uma manifestação pacífica, aí apareceram os vândalos. Mas que conversa é essa? Alguém ouviu falar de Black Bloc antes de junho do ano passado? Não, né? Então, pelo amor de Deus, né, pessoal? Aqueles Black Blocs aqui, eles atuam de que maneira? Eles atuam como uma linha auxiliar da manifestação, pretendida pela manifestação, porque se você botar um grupo de pessoas fazendo manifestação pacífica, não incomoda ninguém. Eles vão lá, fazem a gritaria lá, o discurso, tudo, e vai embora, acabou. Por que é que eles dizem não vai ter Copa? Porque não vai ter Copa através da violência. Porque ninguém vai impedir uma Copa do Mundo só se reunindo pacificamente. Você só vai impedir com violência. Então a violência está no propósito dessas manifestações. E houve um primeiro momento em que a mídia incentivou muito. Então ela noticiava a manifestação e dissociava a violência da manifestação. Mas é evidente que aquela manifestação era tolerada e desejada, aquela violência era tolerada e desejada pela manifestação, para ela se tornar impossível de ignorar. Como é que eles iam fazer baixar a tarifa do ônibus, os 20 centavos, se não fosse com a violência? Eu entrevistei, agora para concluir mesmo, eu entrevistei o prefeito Fernando Haddad, nesse mesmo programa Contraponto, que é dos sindicatos bancários. Eu e o Miro pilotamos junto com os bancários esse programa. E
O prefeito Haddad me disse o seguinte: é uma ilusão da população de São Paulo que houve algum benefício em não pagar os 20 centavos. Porque os empresários, eles estão recebendo os 20 centavos. Não sai do bolso seu e seu, mas sai do tesouro. E quem é que alimenta o tesouro? É o seu IPTU, são os seus impostos. Um adendo dentro disso, nós dos sindicatos batalhamos, a gente tem o vale transporte. No nosso lerete, da maioria da população, ele não ultrapassa 6%. Então, dentro desses 20 centavos, esse desconto foi para o patrão que tem que complementar o nosso vale transporte. Então, na realidade, o dinheiro ou sai da prefeitura ou diminuiu apenas para o patrão. Eu fiz essa intervenção lá no MPL e me botaram para fora. Vocês estão brigando pelo meu patrão. Porque o objetivo não era, quando eles diziam não é pelos 20 centavos, eles estavam dizendo claramente, não é pelos 20 centavos, é para causar prejuízo político. Entendeu? Não é por 20 centavos coisa nenhuma. Eles sabem muito bem. E na verdade, se nós formos pegar 20 centavos, o sujeito pega 4 conduções por dia, são 20 centavos, 4 vezes 2, 8, são 80 centavos por dia. 20 dias por mês, são 16 reais. Ora, vamos lá, ninguém ganha menos que R$1.000 aqui em São Paulo, R$800. Não seria 16 reais que seria motivo para fazer o que fizeram aqui. Foi uma vitória, como me disse o prefeito Fernando Haddad, numa das entrevistas que eu fiz com ele esse ano. Ele disse o seguinte: eles conseguiram não uma vitória do povo, uma vitória política. Porque tem partidos políticos envolvidos nessas manifestações, e isso vai ficando cada vez mais claro. Então, minha gente, olha, A desinformação sobre o IPTU também. A desinformação sobre o IPTU, porque os programas na televisão falavam 35%, é uma mentira. 35% era no Jardim, nos bairros ricos, nas periferias baixava. Isso é um crime que fizeram. E vocês vejam o efeito da mídia. Olha a situação do Haddad. Ele fez as faixas de ônibus lá, está melhorando para as pessoas, está investindo no social, está fazendo uma boa administração, conseguiu em questão de meses desbaratar aquela máfia dos fiscais ali, e em poucos meses, que o Kassab e o Serra não viram, em 8 anos, bastaram meia dúzia de meses para desbaratar um mega esquema de corrupção que ninguém viu. Vamos falar sério, gente? Por isso, quem fez aqueles movimentos que está ajudando a derrubar o Fernando Haddad, que a popularidade dele está lá embaixo, vocês sabem. Eu moro ali no Paraíso, lá perto do metrô ali. Ali no inclusive eu sou vizinho do Haddad, eu moro a 500 metros do Haddad. No meu bairro você não pode nem falar o nome dele. Tem uma padaria que eu frequento, que ele frequentava e o filho dele frequentava. Eu sento lá na padaria outro dia com a minha mulher, né, para tomar um café e tal. O dono da padaria fazendo discurso contra o Haddad, falando que o filho do Haddad tinha vergonha de continuar frequentando a padaria, pelo ladrão que o pai é, não sei o quê. Eu e a minha mulher, eu me levantei e fui embora. Eu falei ainda pro cara no caixa: olha, eu não venho aqui para consumir discurso político, eu venho aqui para consumir comida. Tá certo? Eu acho muito errado o que o senhor está fazendo. E o cara ficou lá me xingando, eu dei as costas e fui embora. Bom, pessoal, falei demais aí. Quem é o próximo aqui?